Irmãos, graça e paz, né? Vamos para a nossa aula de profetismo e a gente vai trabalhar hoje sobre as consequências do ministério dos verdadeiros e dos falsos profetas, tá bom? O material que a gente está usando é material de Robertson, como os irmãos já sabem, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá bom, irmãos? Irmãos, se porventura a falsa profecia não tivesse um aspecto danoso sobre o povo de Deus, a Bíblia não advertiria que nós deveríamos provar os espíritos, conforme diz lá em 1 João, certo? Mas como eu já considerei em outras aulas, a falsa profecia, o aspecto danoso dela não consiste necessariamente naquele falso profeta que acaba dizendo coisas escabrosas, estilo que Deus não é verdade, que a palavra de Deus não é a palavra de Deus e outras coisas. Mas, vamos botar assim em termos de graus, um grau mais pernicioso do falso profeta é justamente aquele que diz elementos da verdade misturados com elementos da mentira. E quem está ouvindo não tem o discernimento, não tem como discernir. Geralmente quem está ouvindo se liga nos aspectos da verdade e naqueles aspectos que ele desconfia, as pessoas geralmente deixam para lá porque elas escutaram aspectos da verdade. Então tem aquela tendência natural de dizer, bom, o irmão aí falou verdade a respeito desse assunto. Talvez esse outro ponto aqui que ele esteja especificando seja algo que as pessoas não têm muito conhecimento e por isso que está especificando desse jeito. Então sempre tem essa desculpa. Então a gente tem aqui, irmãos, um fator agravante, certo, no falso profeta, tá? Então, pessoal, irmão, a falsa profecia tinha um efeito imediato tanto nas pessoas, correto, como nas pessoas boas, melhor dizendo, como nas más. Vocês, mentindo, desencorajam o justo contra a minha vontade e encorajo os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvar suas vidas. Ezequiel 3:22, né, na tradução da NVI. Eu vou tá colocando o microfone aqui. Hoje a gente vai ter que fazer uns milagrezinhos aqui. Peço para os irmãos abrirem Ezequiel 13, o 22. Ezequiel 13, 22, onde a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, Ezequiel 13, 22. Deixa eu achar aqui. Aí visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não havendo entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Bom, isso aqui é justamente contra os falsos profetas, né? Aqui, essa parte que eu li aqui de Hobbes está meio reduzido, né? Mas os irmãos podem averiguar isso no 3:22. Então, pessoal, irmãos, é triste pensar que alguém tentando fazer a vontade de Deus seja desencorajado, tá? Seja desencorajado por uma pessoa que supostamente representa o próprio Senhor. Mas o ofício profético permite à pessoa promover exatamente esse tipo de desencorajamento. Agora eu volto a dizer, por que isso acontece? Porque as pessoas acabam dando ouvido a quem não deveria ouvir, certo? A quem não deveria ouvir. E isso acontece muito hoje em dia, né, irmãos? Principalmente nesses últimos dias, os quais começaram lá com a assunção do Senhor Jesus, que as pessoas, como característica dessas últimas eras, né, as pessoas têm isso como um distintivo delas. Algumas pessoas, né, cercar-se de falsos mestres, certo? Então, pessoal, esse texto de Ezequiel 13:22 é um texto bastante pesado, né? Então o profeta Jeremias viu a operação desses efeitos nas pessoas como resultado das palavras dos falsos profetas. Os profetas de Samaria desencaminharam o povo do Senhor, e os profetas de Jerusalém encorajavam os que praticam mal, para que nenhum deles se convertam de sua impiedade. Jeremias 23, 13 e 14. É como eu falei, isso é o aspecto negativo do falso profeta. Porque você vai ter, eu volto a dizer, você vai ter aquele falso profeta que vai dizer coisas esdrúxulas, né? Coisas que qualquer, até neófito na fé, saberá que aquilo ali não condiz com a palavra de Deus. Entretanto, nós temos refinamentos de falso profeta,
certo? Refinamento de falso profeta. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. O que caracteriza o falso profeta, entendeu? Não é nem antes uma disposição para tal, mas é a mensagem que ele está pregando, certo? Isso aqui é necessário nós falarmos, entendeu? Porque, pessoal, nós temos níveis, né, de intencionalidade. A gente tem aquele cara que é o falso profeta, já no período do Antigo Testamento, que ele profetizava coisas contra o Senhor Deus, deliberadamente. Então ele sabia que era para ser assim. Como também nós podemos ter alguém falando algo a respeito de Deus, mas sem conhecimento de causa. Mas a partir do momento que ele está falando algo em nome de Deus, mesmo que não tenha conhecimento de causa, e pessoas estão ouvindo, estão acatando, isso que ele está dizendo não corresponde com a verdade, ele está sendo falso profeta, mesmo que ele não tenha a intenção de ser, mas ele está sendo. E é justamente esse nível aqui de falsa profecia que acomete maiores males à igreja de Deus. Entendeu? Maiores males à igreja de Deus. Aí, como consequência, a impiedade se espalhou por toda a terra. O trabalho do profeta não é assunto de pouca importância na vida da nação, e nem hoje em dia na igreja. Certo? Ele tem profundo efeito para o bem ou para o mal, correto? Se recusasse a confrontar o povo com seu pecado, o profeta pode enchê-los de falsa esperança, de paz e segurança que jamais se realizarão. Jeremias 23, 16 a 17. Certo? Eu me lembro que certa vez alguém pode até chegar e dizer da seguinte forma, questionando um pastor que seja fiel expositor da palavra de Deus, hoje em dia, né? Eu vou usar até o termo que usaram já certa vez contra mim, monotemático, nome bonito, né? Monotemático, para dizer que é um tema só. Enquanto a questão não é que você está pregando um tema só na escritura. A questão é que quando você expõe o texto e você chama o povo a arrependimento, é lógico que todo sermão tem que ser um chamado a arrependimento. Porque, irmão, é como nós vimos no texto de Tito, logo cedo na pastoral. A graça, ela se manifesta salvadora, mas ela se manifesta salvadora e também ela tem um aspecto de educativo, ela é educativa, ela é pedagógica. Então ela nos ensina a nós vivermos de forma sensata, piedosa e misericordiosa. Certo? Então observa cá, se a pregação não chama o pecador ao arrependimento, se a pregação não traz esse caráter de instrução, de aplicação, algo está errado. Certo? Porque observe cá, as pessoas precisam ser confrontadas com seus erros. Certo? Lembremos que Deus deu pastores à igreja para consertar ossos, né, para aperfeiçoamento dos santos. Então o profeta era isso. Então o falso profeta, ele cria na comunidade a impressão, tá tudo bem, não precisa nada ser consertado. Pessoal, que maravilha, essa semana nem sequer o pastor chamou ninguém ao arrependimento, quer dizer que nisso aqui que ele expôs está todo mundo bem, e não é verdade. E não é verdade. Nós nunca estaremos tão bem assim. Sempre, obviamente, teremos algo que melhorar. Então, veja só, irmãos, a consequência da falsa profecia, tanto lá no Antigo Testamento, como também durante a história da igreja, entendeu? As consequências da falsa profecia para a nação vão muito além do encorajamento dos ímpios e do desenvolvimento e do desencorajamento dos justos. Observe o que a falsa profecia faz. Ela encoraja o proceder ímpio e desencoraja o proceder justo. Não é simplesmente que aqui e ali uma boa pessoa vai morrer em sua persistência na verdade, porque os falsos profetas usam influência contra elas. Não. O futuro da nação inteira, irmãos, depende das palavras dos profetas verdadeiros e dos falsos. É o mesmo fiéis hoje com a igreja, que é como eu já falei para os irmãos. O pastor hoje, ele ocupa essa função do profeta. Certo? Ele acaba juntando em si essa função de falar aquilo que Deus falou para o povo e pegar e conduzir o serviço da liturgia para Deus. Então, ele agrega em si essa função do profeta e a função do sacerdote. Correto? Então, veja só. É necessário, irmãos, nós compreendermos, nós entendermos aqui essa questão, porque eu volto a dizer, alguém que, mesmo tendo boa intenção, transmite um ensino errado para a igreja, ele pode prejudicar o povo de Deus. Entendeu? Deixa eu só falar algo aqui, que é algo que é muito caro para até alguns irmãos que não adotam a verdade de forma plena. Por exemplo, imaginemos que, sendo eu pastor, certo?
e tendo a responsabilidade de ensinar todo o desígnio de Deus, correto? Que é aquilo que pesa-me sobre a minha vida, e sabedor de que todos aqueles que entram em relação pactual com Deus e com seus filhos têm que ter o sinal da aliança. E vamos supor que eu não desse o sinal da aliança às crianças, certo? E vamos supor também que eu tivesse inventado qualquer coisa para satisfazer essa necessidade na igreja. Nesse ponto aqui eu estou pecando, irmãos. Nesse ponto aqui eu não estou sendo um profeta verdadeiro. Porque eu estou introduzindo algo que o Senhor não ordenou e que para o Senhor é algo muito caro. Entendeu? Porque foi o próprio Deus que falou lá para Abraão que os incircuncisos têm quebrado a aliança. E se eu sou sabedor que o batismo como sinal de pertença substitui a circuncisão e que a promessa é para vós, vossos filhos e a todos quanto Deus chamar, se eu não ensino, por exemplo, que as crianças têm que receber o sinal da aliança, eu estou sendo o quê? Por mais que eu tenha boa intenção, e aqui eu não estou dizendo que quem não ensina isso é ruim, eu não estou dizendo isso não, eu estou dizendo que o fato de eu não ensinar a verdade de Deus, em alguns casos se torna pior, porque em alguns casos pastores sabem que é a verdade de Deus, mas não ensinam por causa de placa de denominação. Então, como é que eu fico nessa perspectiva aqui? Irmãos, veja só o mal que eu estou trazendo para a minha igreja. Ou seja, a Escritura mesmo fala que o Senhor ele não tolera incircunciso no culto solene. Então na minha igreja estará um bocado de incircuncisozinhos que não receberam o sinal da aliança. Isso é sério. Quer dizer, você só compreende a seriedade disso quando você entende que é aliança. Agora o problema é que o desnível, o afastamento da igreja, da verdadeira doutrina é tamanho que as pessoas nem sequer sabem o que é aliança. Então, por elas não saberem o que significa aliança, elas não conseguem mensurar essa problemática. Então, é aquela questão, irmãos, que a gente tem aqui considerado, certo? Que observa, os falsos profetas, ou até quem fala algo que está em desacordo com a palavra de Deus, cada coisa que está em desacordo com a palavra de Deus acaba trazendo males específicos. No nosso caso aqui, como eu falei, há níveis. Tem aquele cara que é o falso profeta mesmo, que ele vai, o lado do texto de Deuteronômio, ele proclama, ele conclama, melhor dizendo, o povo para servir outros deuses, certo? Esse daqui é o absurdo, né? Que talvez hoje ninguém em sã consciência caísse, certo? Mas nós temos sim aqueles que são bem intencionados, nós temos até aqueles que são mais fiéis à placa de denominação do que a própria palavra de Deus. E nisso que está o problema, irmãos, nisso que está o problema. Porque eu volto a dizer aqui, quando eu ensino algo que não está de acordo com os preceitos da aliança, isso que eu ensinei que não está de acordo com os preceitos da aliança, Deus cobrará. Deus cobrará, irmãos. Vocês já imaginaram se, por exemplo, um pastor começa a pregar uma vida de licenciosidade? Olha, o pecado pode ser cometido, o pecado pode ser feito, não sei o quê, e dando explicações racionais humanistas, entendeu? Para a prática do pecado. O fato das pessoas, mesmo na sua, deixa eu botar assim, inocência eu vou dizer assim, por não terem conhecimento, capacidade, por serem leigos, o fato delas serem leigas, entendeu? Fará com que o castigo de Deus por essa desobediência não venha? É óbvio que vai virar, irmãos. Tudo bem que terá consequência de intensidade do julgamento, tá? Isso aqui é pingão, tá? Intensidade do julgamento. Entretanto, o julgamento virá. Eis a questão. Porque observa, cara, como eu falei aqui, a nação, ou a igreja como um todo, sofrerá devastação. Tá? Sofrerá devastação. Entendeu? E por que vai sofrer devastação? Porque justamente disso. Por causa desse afastamento. Ok, irmãos? Então, a problemática do falso profeta, e quando eu digo aí, eu volto a dizer, falso profeta, tanto no sentido daquele gritante, como no sentido de aquele que está ensinando algo que é contrário às escrituras, entendeu? Ele está trazendo mal para o povo. Entende? Veja só, irmãos, Robertson também vai trabalhar outro aspecto, que Deus tem seu próprio encontro marcado com os falsos profetas, que se atrevem a falar em seu nome. Ele tornará escorregadio o caminho deles e os banirá para a escuridão. Jeremias 23,
Verso 12. O sol se porá para os falsos profetas e eles serão dominados pela escuridão. Miqueias 3:6. Eles serão envergonhados, sofrerão desgraça e sairão com o rosto coberto. Deus está contra eles. Serão excluídos do conselho do povo de Deus e não serão listados nos registros da casa de Israel. Como a geração descrente da época de Moisés, aos falsos profetas não será permitido entrar na terra prometida e não participarão das bênçãos do Senhor. Ezequiel 13, de 8 a 9. No final, Deus espalhará sua ira sobre os profetas que pintaram de branco as paredes de Jerusalém, encobrindo o pecado das pessoas em vez de confrontá-lo. E aqui eu volto a dizer que é um aspecto muito sério, né? Porque às vezes as pessoas acabam julgando um bom pastor, não é? Ah, esse irmão é um pastor amoroso, essa igreja só fala de amor, e a igreja é troncha, irmãos. E a igreja é troncha. Como é que se pode anunciar paz, quando as razões que estão sendo postas diante de Deus leva o Senhor Deus a derramar sua ira? Como é que eu posso dizer que esse povo não merecerá a ira se o povo está pecando contra Deus? Isso é falsa profecia, isso é falso ensino. Entende, irmãos? Isso é equívoco, correto? Então observe, irmãos. A advertência da palavra de Deus se aplica a todos aqueles que pretendem profetizar, pretendem falar a respeito do Senhor falsamente. Essa advertência se dirige especialmente aos que foram tentados por vantagens pessoais a declarar certas coisas como a palavra do Senhor, coisas que não tiveram sua origem em revelação divina. E eu volto a dizer aqui, entendeu? Para a gente pastor, vamos ter cuidado. Porque às vezes as pessoas estão sendo fiéis a placas denominacionais, às vezes as pessoas estão sendo fiéis ao dízimo, ao salário que provém do dízimo. Então não se fala certas coisas para não se machucar certas pessoas, certo? Não se fala certas coisas para não confrontar certas pessoas. Quer dizer, se diz que Deus vai agir de tal forma, enquanto se sabe que Deus não agirá desta forma. Por quê? Por causa de pecado. Então veja só, irmãos, o falso profeta aqui, ele acaba dando uma segurança inexistente. Compreende isso? Inexistente. E é isso que é um equívoco, irmãos. Então veja só, a problemática da falsa profecia no meio do povo de Deus é isso, certo? A problemática é isso. E quanto ao verdadeiro profeta, será que também quando as pessoas ouvem a verdadeira pregação da palavra de Deus, as pessoas têm algum benefício? É lógico que tem todo o benefício do mundo. E quanto ao verdadeiro profeta, o que é que ele pode esperar como consequência de sua fidelidade à palavra do Senhor? Que tem a palha com o trigo, pergunta o Senhor. A palha ou a falsa profecia não tem substância. Ela não consegue nutrir a alma do homem. Então, pessoal, o que pode nutrir a alma do homem é a verdadeira exposição da palavra de Deus. É a pregação de todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Irmãos, certa vez já considerei o seguinte, sabe? Não existe doutrinas mais importantes do que outra. Não existe isso, irmãos. Tire isso de sua cabeça, não existe isso. Se está revelado é importante. As doutrinas das escrituras, elas são feitas uma corrente, entendeu? Onde tem aquelas conexões. Se você tira uma conexão daquela, você rompe o elo que liga as conexões anteriores às conexões posteriores. Você rompe o elo. Não existe isso. Se está revelado, está revelado. Se não fosse importante estar na Escritura, Deus não tinha revelado. Conforme ele vai dizer lá em Deuteronômio 29, que há coisas que só ao Senhor pertencem. Então, irmãos, isso é sério. Entende? Então, o povo de Deus já no Antigo Testamento, ele tinha esse parecer. O profeta, ele tinha que ser verdadeiro. Vocês estão lembrados daquilo que eu falei das 3 características para se reconhecer um verdadeiro profeta? Ser nascido na comunidade pactual, ter noção, ter certeza do seu chamado e, acima de tudo, ser fiel à aliança. Ser fiel à aliança. Ser fiel aos preceitos da aliança. Compreende? Porque o profeta é boca de Deus. O pastor hoje em dia é boca de Deus quando ele fala. Porque quando ele fala, ele não fala a palavra de si. Ele não fala suas palavras, ele fala aquilo que Deus disse. Entende isso, irmãos? Lembremos que, observa,
O profeta, quando recebia a palavra de Deus, através daqueles meios que a gente já trabalhou, mas ele transmitia necessariamente através da fala. Mas essa fala, ela foi escriturada. Hoje nós temos a fala de Deus escriturada. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com questão de tradução. Porque a Bíblia é a fala de Deus escriturada, principalmente oráculos do Senhor. Entendeu? Principalmente as ordens diretas do Senhor. Nós temos uma fala do Senhor, o que o Senhor disse para seu povo. Então observe, irmãos. O verdadeiro profeta, ele vai influenciar. O profeta verdadeiro pode esperar ossos que tremem e um coração quebrantado por causa do Senhor e de sua santa palavra. Jeremias 23:9. Ele pode esperar que o desafiem, mande calar a boca e o mande para casa, feito lá em Amós. Ele será acusado publicamente por autoridade diante de autoridade. Jeremias 26:11. Certo? Ele precisa sofrer falsa acusação e ameaças contra a sua vida, como muitos sofreram, Amós 7:10 e Jeremias 26:11. Às vezes ele pode até esperar abuso físico e possivelmente até a morte. Isso é o que se espera, né? De vez em quando ele pode até ser poupado da ameaça de morte, como foram Jeremias e Miqueias. Mas em outras ocasiões ele talvez tenha até de fugir por sua própria vida para outros países. Mas ele também terá a alegria diária de comungar com o Senhor e com o seu povo verdadeiro. Ele terá a palavra do Senhor como fogo em seu íntimo, despertando sua alma e dando-lhe um senso de missão. Ele pode ver o povo de Deus prestar atenção à sua palavra, arrepender-se dos seus pecados e fazer avançar a obra do Senhor. Ageu 1:12. Nesses casos, ele terá o privilégio de entregar uma mensagem de encorajamento e bênção ao povo. Todas essas coisas virão como consequência dele exercer o ofício do profeta verdadeiro do Senhor. Então, irmãos, o que é que a gente pode aprender disso aí, né, para a gente entender isso aí, essa função? O povo de Deus em todas as épocas tem convivido com profetas verdadeiros e com profetas falsos. Lembrando sempre desses estágios que eu falei do profeta falso, tá? Um grupo de vozes proféticas lhes fala severamente, mas no final é uma bênção para eles. O outro grupo os bajula e os afaga, mas com o passar do tempo serve como causa de sua destruição. Então tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, bora aprender isso aí. Tá? Quer dizer, até a gente ter essa percepção, a gente olha para a história do povo de Deus, entendeu? É evidente que o papel do profeta, que é falar a própria palavra de Deus, não pode ser visto simplesmente como um trabalho qualquer. As palavras dos profetas verdadeiros e falsos serão um ponto crucial em que se travará a batalha. Certo? O ápice da controvérsia e do conflito vão se concentrar no ministério da palavra profética e da reação do povo a essa palavra, pois a batalha leva a isso. É bom, irmãos? Nessa batalha é preciso manter a proeminência da obediência à aliança. A aliança torna-se o teste último entre o que é verdade e o que é falso. Por isso que é dessa forma que a gente começa a entender o que é que um profeta verdadeiro fazia na comunidade pactual e um profeta falso com seus estágios fazia na comunidade pactual. Então, irmãos, assim o profeta do Senhor verdadeiro ocupa uma posição de crucial importância para o povo de Deus. Da mesma forma hoje em dia, né, irmãos? Da mesma forma hoje em dia. Se nós não tivermos essa perspectiva, né? Essa perspectiva que aquele que anuncia a palavra de Deus precisa ser leal, fiel à sua aliança, a gente não vai entender a questão dos profetas. Porque os profetas, em última instância, era justamente isso. Pessoas fiéis ao Senhor Deus. Certo? Eles tinham essa responsabilidade de transmitir os oráculos do Senhor. O sacerdote tem a responsabilidade de ensinar a lei de Deus e de conduzir o povo ao culto. O profeta tem essa responsabilidade de transmitir os oráculos do Senhor. Oráculos de juízo, oráculos de salvação. Quando é que se tinha um oráculo de juízo? Quando o povo desobedecia a Deus. Quando é que se tinha um oráculo de salvação? Quando o povo obedecia a Deus, ou então depois de um anúncio de oráculo de juízo, se tinha um anúncio de uma promessa de restauração. Porque o oráculo de juízo não visava a destruição do povo de Deus, a erradicação completa da aliança, e sim uma punição, um ensinamento para esse povo.
da obrigação de se obedecer à aliança, da obrigação de fazer o que é correto diante de Deus. E aqui, irmãos, eu volto a dizer, é essa junção, é essa conexão que há entre o profeta verdadeiro dos períodos bíblicos e aqueles que são designados para pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, que a gente tenha discernimento, que a gente tenha compreensão das coisas, tá? A Ele toda a glória, irmãos.